Fala pessoal, tranquilo? Mais uma vez estou aqui e hoje vou falar sobre um assunto que vocês já viram qual é: dinossauros. Pois é, aqueles gigantes verdes, marrons, coloridos que habitaram a Terra lá atrás. Primeiro de tudo, vocês sabem quando os dinossauros existiram? Os dinossauros estavam na Terra no chamado período Triássico, que são lá 230 milhões de anos. Isso é tempo demais. Sinceramente, eu não faço nem ideia de quanto tempo é. Mas é tudo isso daí. E eles viveram na Terra, eles eram os reis da Terra, até aproximadamente 65 milhões de anos atrás, num período chamado Cretáceo. Gente, os dinossauros ficaram muito tempo na Terra. Muito mais que os seres humanos. Inclusive, vocês sabem que os seres humanos e os dinossauros nunca conviveram, né? Essa história, esses filmes que aparecem, que o humano lutando com os dinossauros, gente, é tudo mentira, tá? A verdade é que os dinossauros vieram muito tempo antes. Mas aí tem aquela história que os dinossauros foram extintos e tudo mais. O que sobrou deles? Sabe o que sobrou deles? Sobraram as aves. Pois é, gente. O que vieram dos dinossauros são as aves. E isso é uma coisa bastante interessante, porque todo mundo fala, os dinossauros hoje em dia eram os répteis. Dinossauro não era exatamente um réptil, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe não, vou deixar para os professores de ciências, tá? Basta dizer que eles não eram exatamente répteis. Bom, gente, mas eu falei um pouquinho dos dinossauros e vamos falar agora sobre algumas coisas específicas. Primeiro, o que os dinossauros comiam? Vocês sabem? Dinossauro só comia carne, só comia planta? Não. Você tinha os dois tipos de dinossauros. Você tinha o dinossauro herbívoro e você tinha o dinossauro carnívoro. Os dinossauros carnívoros, o maior exemplo vocês conhecem, é o tiranossauro. Mas você também tem a maioria era herbívoro, comia planta, tudo mais. Aqueles dinossauros de pescoção, sabe? Pois é, eles eram herbívoros, eles comiam plantas. Vocês podem estar se perguntando, mas olha só, professor, se os dinossauros viveram há tantos milhões de anos, como é que a gente sabe que eles existiram? Pois é, a gente sabe através de umas coisas chamadas fósseis. O que são fósseis? Fósseis são os resquícios, os remanescentes daquilo que tinha naquela época, que atravessaram os anos e vieram aqui. Os fósseis mais comuns são os ossos. Vocês conhecem essa história de esqueleto de dinossauro, alguns de vocês já podem ter visto até em museu, mas vocês já viram fotos dos famosos esqueletos. Gente, esses esqueletos eles são preservados pela terra, ou pelo gelo, ou por alguma coisa, duram milhões de anos, mas a gente consegue escavar e com bastante cuidado a gente consegue até recuperar grande parte deles. De fato, existem alguns esqueletos inteiros de dinossauros. E não estou falando daqueles dinossauros pequenininhos, não. Daqueles dinossauros enormes. A gente consegue encontrar alguns esqueletos disso. E não fiquem pensando que só existem esses escavações, esses esqueletos, aí fora não. Aqui no Brasil a gente tem. Inclusive, lá na Paraíba, numa cidade chamada Souza, existe um dos maiores sítios arqueológicos, que é o chamado Vale dos Dinossauros. Pois é, o Vale dos Dinossauros possui, além dos fósseis de ossos, fósseis de pegadas, enormes pegadas de dinossauros. E isso é um valor inestimável, porque com esses fósseis de pegadas, a gente sabe o tamanho dos dinossauros. Peraí, professor, você está falando que ali na Paraíba tinha dinossauro? Então tinha dinossauro no Brasil? Claro que tinha dinossauro no Brasil, gente. Existem várias espécies. Inclusive, uma que eu vou apresentar para vocês é o chamado Saturnalia tupiniquim. É um dinossauro 100% brasileiro. Tanto olha o nome aí, tupiniquim. Foi achado nas nossas terras. É uma homenagem. Certo? Aliás, falando no tamanho dele, uma coisa que tem que contar para vocês. A gente sempre vê naqueles filmes, aqueles dinossauros gigantescos e tudo mais. Gente, não era assim não. Isso é cinema. A maioria dos dinossauros que a gente acha que era gigantesco era pequeno. Um grande exemplo
Vocês viram Jurassic Park, a maioria de vocês já deve ter visto Jurassic Park e Jurassic World, né? Já deve ter visto esse filme. Aí vocês veem o famoso Velociraptor, aquele que tem aquela garra enorme, tudo mais. Ele é do tamanho de um homem. Não, gente. Aquilo ali é só cinema. A verdade é que um Velociraptor, ele tinha 50, 60 centímetros de tamanho, por aí. Ele não passa disso, não. Ah, não. Mas aí o Tiranossauro é gigantesco mesmo. O Brachiosauro, aquele de pescoção, realmente, esses aí são enormes. Mas muitos dos dinossauros que a gente acha que são gigantes, não, eles eram pequenininhos. Mas é mais divertido ver na televisão eles gigantescos, não é? Muito mais. É uma curiosidade interessante isso. Uma coisa interessante sobre os dinossauros é que, apesar da maioria absoluta estar na Terra, você sabia que tinha alguns nos ares e alguns nas águas? Pois é, você tinha dinossauros voadores e dinossauros aquáticos. O problema é que, de novo, os filmes enganam a gente. Vocês acham, por exemplo, qual é o exemplo de um dinossauro que está na água? Aquele dinossauro que vocês veem no filme, que ele é enorme, ele sai, todo mundo vendo no Jurassic World, aquele bicho enorme que sai da água? Aquilo não é um dinossauro. Pera aí, professor, como assim? Lembra que eu falei que dinossauro não é exatamente um réptil? Pois é, aquilo ali não é exatamente um dinossauro, porque eles têm uma diferença. Aquilo ali é um réptil que vive na água, mas não é um dinossauro. Agora, um dinossauro que realmente era na água, que vocês viram no filme, e que vai enganar vocês, é aquele no Jurassic Park 3, o tal do espinossauro. Esse daí sim viveu na água. Vocês veem como os filmes enganam a gente de vez em quando? Ele é um dinossauro aquático. Um dinossauro que vocês veem na Terra é o Brachiosauro, esse de pescoção, por exemplo. Agora, eu vou mostrar para vocês um dinossauro que voador, que vai deixar vocês malucos. Vocês vão achar que eu estou brincando. Olha ele aí. Ah, peraí, professor. Antes de você mostrar, eu já sei, o pterodáctilo. Não, pterodáctilo também não é dinossauro. É réptil voador. É estranho. Olha aí. Ah, professor, você está enganando a gente. Isso daí, na verdade, é uma gaivota. Isso não é dinossauro nada. Não, gente, por incrível que pareça. Isso daí é um dinossauro mesmo. Isso daí se chama Ictiornis. É um parente das aves. Ele não é um dinossauro. Aliás, ele é um dinossauro. Ele não é uma ave. Vocês lembram que eu falei lá na frente que os descendentes dos dinossauros, os únicos que sobraram são as aves? Pois é, gente. Olha aí, isso daí é um dinossauro. E foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E, obviamente, virou uma ave. Isso não é mais um dinossauro. E essa imagem é de um dinossauro, mas hoje você tem aves. E é assim que funciona. É evolução. Imagina, 65 milhões de anos atrás você tinha um Ictiornis. Hoje você não tem mais isso. Aí você tem hoje uma gaivota, um albatroz, uma coisa assim. São evoluções. Falando em evoluções, vocês parem para pensar. Os dinossauros foram extintos e os mamíferos, as aves, começaram a povoar, né? Mas por que os dinossauros sumiram? Vocês lembram disso? Ninguém sabe ao certo por que os dinossauros foram extintos e como eles foram extintos. Mas a teoria mais aceita hoje, que vocês já ouviram falar, é a questão do meteoro que caiu na Terra e levantou a poeira, tapou a luz do sol. Pois é, essa daí. A primeira pergunta, algum de vocês já parou para pensar onde esse meteoro caiu? Eles disseram, esse meteoro caiu, mas aonde? Pois é, ele caiu num lugar complicado, chamado Chicxulub. Não precisa gravar esse nome não, é só uma curiosidade. E isso daí é uma cratera, um local ali mais para o hemisfério norte, ali no Golfo do México, tá? Ali para aquela região, vocês estão vendo a imagem aí, é uma cratera realmente gigantesca. E todas as teorias levam a crer que ali caiu um meteoro. Inclusive, eles estão fazendo escavações atualmente ali para ter certeza que caiu esse meteoro para confirmar essa teoria ou não. Mas, de fato, os dinossauros caiu esse meteoro e espalhou a poeira por tudo. Ah, mas professor, um meteoro caiu e espalhou essa poeira pelo planeta todo?
calmo. Não foi pelo planeta todo, exatamente, mas por grande parte dele. Até porque, no passado, você não tinha continente asiático, continente africano, continente americano, como a gente tinha. A gente só tinha uma coisa. Todo era um continente só. Era um bloco de terra chamado Pangeia. Tá? Essa Pangeia, então, tudo era muito próximo. Você podia, mal dizendo, ir a pé lá do Polo Norte para o Polo Sul. Estou explicando muito por alto, não é bem assim não, tá? Mas para vocês entenderem. Vocês podiam ir a pé do hemisfério norte para o hemisfério sul, não tinha muitos espaços entre eles, então não teria grande problema. E por causa disso, o impacto do meteoro espalhou tudo. Tá? Aí topou o sol, muitos incêndios, porque foi uma colisão muito grande, então pegou fogo muitas florestas, houve erupções vulcânicas. Quem sobreviveu? Sobreviveram os pequenos animais, que não dependiam muito de árvores, todos os demais morreram. Tá? Essa aí. Inclusive, vou aproveitar que eu falei da Pangeia para vocês dar uma olhadinha aí como é que foi a evolução. Como é que a Pangeia se separou hoje nos continentes, tá? Isso também durou milhões e milhões de anos para acontecer. Tá legal? Os dinossauros é muito interessante ver. Inclusive, os filmes que a gente tem retratam muito bem essa realidade, tá? A série Jurassic Park é sensacional. Realmente fala muito bem dos dinossauros. Claro que tem as fantasias, como, por exemplo, o tamanho dos dinossauros, alguns dinossauros que teoricamente existiriam na mesma época não existem. Por exemplo, tiranossauros e espinossauro não viveram ao mesmo tempo. Então não teria aquela luta. Você saber quem é o mais forte. Mas, assim, para explicar bem para vocês, os filmes valem a pena. E não são só esses filmes, não. Existem alguns outros desenhos, algumas séries que falam de dinossauro. Uma série que talvez você já tenha ouvido falar, mas dificilmente algum de vocês viu, é a famosa Família Dinossauros, tá? Dá uma olhadinha aí num pequeno clipe da Família Dinossauros para vocês entenderem. Cheguei! A história fala, assim, é como se fossem os dinossauros humanizados, antes da extinção, tá? Eles falam um pouquinho, eles falam bem de dinossauros, aprendem alguma coisa. Se alguém tiver interesse em procurar no YouTube Família Dinossauros, vai ver que a série é bem legal e fala bem de dinossauros. Gente, era isso. Eu fiz um comentário bem por alto sobre os dinossauros. Mais pra frente eu vou colocar uns vídeos só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre eles, tá? Inclusive, eu convido vocês depois para acessar o canal. Eu tô abrindo um canal no YouTube, vai ser interessante para vocês verem. Eu vou colocar muito mais material ali, sem ser esses vídeos, tá? Quando o canal estiver pronto, eu aviso a vocês, fiquem tranquilos. Ainda não tem muito conteúdo lá não, tá? Mas fechando a aula de hoje, eu quero passar para vocês 4 atividades. A primeira atividade é bem simples. Eu estou mostrando para vocês aí a imagem do dinossauro. Eu quero que vocês me digam que dinossauro é esse. A atividade 2 é bem parecida com essa. Eu quero que vocês me digam também qual o nome desse dinossauro. Só que eu também quero que vocês digam agora se ele era carnívoro ou herbívoro. Essa terceira atividade é bem mais interessante, bem mais desafiadora. Vocês estão vendo que vocês têm um caça-palavras e tem essas palavras que estão aí para vocês pesquisarem. Só que tem um detalhe. Vocês têm que encontrar essas palavras na vertical, na horizontal e na diagonal. E atenção, as palavras podem estar ao contrário também. Você vai ter palavras escritas na ordem correta e na ordem inversa. Então, cuidado. E por último, a quarta atividade.
A quarta atividade é bem tranquila. Eu falei para vocês aqui de Jurassic Park, Jurassic World e falei da família Dinossauros. É uma coisa bem simples. Eu quero que vocês me digam algum outro lugar onde vocês viram dinossauro já. Alguma coisa passou na televisão, seja um desenho, seja um filme, seja um seriado, falou de dinossauro. É só isso. Falou uma coisa. De novo, como sempre, escreve umas 2 linhas no máximo. 2, 3 linhas, não passa disso. Tá? E tem que me dizer o nome de onde você viu. Tá legal? Gente, no mais é isso. Falei um pouquinho de dinossauros, uma coisa que a maioria gosta. Eu, particularmente, adoro dinossauros. Tá? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, vocês sabem como é que é, manda mensagem para mim. Me procura se vocês só quiserem fazer quando as aulas, falarem comigo quando as aulas voltarem, vocês me procuram. Tá legal? Tem gente que, inclusive, deixa eu falar, teve gente que me mandou mensagem no Messenger, mas fiquei com um probleminha, eu passei as últimas 3 semanas com o meu celular bem ruim, tá no conserto, então fica muito difícil. Eu respondo muito mais pelo celular do que pelo computador. Pelo computador é difícil estar vendo Messenger, é difícil estar vendo essas coisas. Então, complica, tá? Então, já peço desculpas antecipadamente, que eu já vi que tem gente que me manda mensagem e eu não respondi. Eu não ignorei não, tá? É porque realmente, pelo computador, dificilmente eu vou ver. Tá legal, pessoal? Grande abraço a todo mundo, fica todo mundo com Deus e até semana que vem. Grande abraço. Fui!